a Histórias de Amor de Bert Hellinger. Vamos para a 13ª edição, ou seja, 13ª leitura desse livro que expande consciência muito. Então, aqui, o Histórias de Amor, que eu tenho o privilégio de tê-lo autografado pelo próprio Bert, e ele é de 2008. O livro foi editado, acho que no Brasil, em 2007, e eu adquiri num seminário que eu fiz em Águas de Lindóia, com, acho que nós éramos uns 250 terapeutas. Eu não era terapeuta ainda na época, eu só trabalhava com arquitetura e estudava constelação, porque era um chamado de alma, onde eu percebia que trazia muita cura para mim. Então eu desesperadamente buscava tudo o que se relacionasse com constelação e fazia os seminários de Hellinger toda vez que ele vinha ao Brasil. Como eu já tinha feito 2 formações completas com Lawrence Viss, tinha inclusive coordenado o curso do Lawrence no Rio de Janeiro, eu era habilitada a estar naqueles seminários. Agora, não podia imaginar que seria a profissão, né, que eu hoje, com tanta alegria, eu me dedico a seguir. É com muita alegria que eu percebo que eu posso contribuir e com a expansão de consciência do outro, né? E quando eu estive com Hellinger a primeira vez, em 99, que ele percebia, olhava para a pessoa, conversava um pouquinho, pegava algumas informações e falava: não, a questão não está aqui, não está nisso, está lá atrás, e fazia uma pergunta relacionada ao passado, relacionada à infância, relacionada aos antepassados, que era exatamente onde estava o nó da questão. Aquilo me fascinava, esse ver dele além do invisível realmente me fascinava. E exatamente isso que eu fui desenvolvendo em mim, essa visão além do invisível, seria evidência, não sei qual o nome. E isso, incrível como é expansivo para as pessoas quando você consegue olhar, fazer a leitura do campo morfogenético, que eu aprendi mais tarde, que era assim que se chamava, e o próprio campo dá a informação para o facilitador. Quando o facilitador se abre para isso, o próprio campo morfogenético dá a informação de onde está aquela dor profunda, onde está o nó, onde está o emaranhamento, né? E isso é fantástico, muito interessante. Então, hoje eu estou aqui na página 57. Sei que tem muitas pessoas acompanhando na gravação, então já vou aqui para a página 57, provas
pelas quais o amor passa. Como todos podem ver, o homem e a mulher são diferentes. Se então o homem voltar-se para uma mulher e a mulher voltar-se para o homem, amam algo que antes era desconhecido para eles. Precisam, portanto, abrir seu coração para algo que é diferente deles e precisam reconhecer aquilo que é diferente como equivalente. Ambos precisam reconhecer que lhes falta algo. Um precisa reconhecer que o outro pode dar o que lhe falta e que ele pode dar ao outro algo que também lhe falta. Assim, ambos crescem, tornam-se mais ricos e plenos. À medida que se desprendem de algo, ganham algo. O homem desprende-se de algo e ganha a mulher. A mulher desprende-se de algo e ganha o homem. Além disso, ambos vêm de famílias diferentes. Isso é que é bem interessante, porque um homem, quando encontra uma mulher, ele vem com o sistema dele, com o sistema familiar, todo o sistema biológico e o sistema de crenças de que ele recebeu daquela família. E a mulher com o sistema dela. De repente, o homem precisa reconhecer que também existe uma outra família, onde há regras e valores diferentes das regras e valores em sua família. Naturalmente, a mulher deve fazer o mesmo. A questão é, como o seu amor pode dar certo? Se ambos vêm de famílias distintas, que são diferentes em vários pontos. Devem fazer o mesmo que fizeram no início quando se encontraram. O homem não apenas abre o coração para a mulher, mas também para a sua família. E a mulher não apenas abre o coração para o homem, mas também para a sua família. Então, o que acontece na alma? Ambos crescem, ambos reconhecem que a outra família é equivalente, apesar de diferente. Essa é a grande questão dos relacionamentos, que as pessoas, que nós, muitas vezes não nos abrimos para a família do outro. E quando nós estamos diante do outro, nós estamos com todo o passado que ele carrega. Assim como nós estamos diante de outra pessoa com todo o nosso passado. Nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão do que a gente viveu. Nós somos exatamente todas as experiências de vida, todos os pensamentos, todas as palavras, todas as ações que nós praticamos até o momento quando encontramos o outro. Então, vou ler aqui o último parágrafo, ele é muito importante. O homem não apenas abre o coração para a mulher, mas também para a sua família. E a mulher não apenas abre o coração para o homem, mas também para a sua família. Então, o que acontece na alma? Ambos crescem. Ambos reconhecem que a outra família é equivalente, apesar de diferente. Isto vai mais além. Ambos vêm de uma família de destinos particulares e estão emaranhados nos destinos particulares de suas famílias. Através dos emaranhamentos, às vezes surgem conflitos particulares nos relacionamentos.
no relacionamento entre o casal. Por exemplo, por quê? Por exemplo, a mulher de repente quer ir embora do relacionamento. Ela é má? Será que é culpada ou está emaranhada? O que aconteceu em sua família que ela não consegue deixar para trás de tal forma que precisa partir do relacionamento? Olá, Simone. Quero dar-lhes um exemplo de um emaranhamento específico. Há alguns meses atrás, dei um curso para casais em Washington. Uma mulher veio sem o marido. Posicionei a mulher e o representante do homem, um de frente para o outro. Eu não sabia nada sobre a família. O representante do homem começou a tremer fortemente. Perguntei à mulher: você alguma vez já pensou em matá-lo? Ela disse: sim. Então, interrompi a constelação. Pouco depois, a mulher me procurou e disse que havia descoberto algo importante sobre a sua família de origem. Antes, eu havia dito a ela: se um parceiro tem o desejo de matar o outro, isto está relacionado a algo que aconteceu na família de origem. Ela me disse que seu pai havia participado na produção da bomba atômica e, de uma forma como se não houvesse importância, acrescentou que achava estranho ter se casado com um japonês. Na constelação seguinte, ficou evidente que ela estava identificada com a bomba atômica, que através de seu casamento foi dada continuação ao conflito entre o Japão e os Estados Unidos, de forma representativa, sem que os parceiros tivessem consciência disso. Este foi o emaranhamento do casal. E antes dele vir à luz, ambos eram impotentes. Nestes casos, o amor, de fato, passa por uma prova. Uau! Muito incrível isso, né? Essa questão da bomba, eu já tive a oportunidade de fazer numa constelação onde a bomba de Hiroshima apareceu e o evento e foi muito impactante porque trata-se do desencarne de milhares e milhares de pessoas. Então isso é um impacto na alma da humanidade enorme quando nós conseguimos mais uma vez honrar, e não é honrar uma vez esse evento ou as pessoas que perderam suas vidas lá, mas trata-se de fazer isso de muitas vezes, muitas maneiras, muitas formas, para que isso possa ser integrado. Permanecer no amor. Quero dizer algo sobre o amor, porém algo diferente do que talvez vocês esperem. Às vezes, ouvimos as palavras permaneçam no amor. O que significa isso? Permanecer no amor? Conhecemos o amor que vincula. Através de um amor especial, somos vinculados aos nossos pais, nossos parceiros amorosos e nossos filhos. Por estarmos ligados a eles dessa maneira, estamos separados de outros ao mesmo tempo. Permanecer no amor significa que tudo é amado da maneira como é e que tudo é incluído na alma da maneira como é. Significa que concordamos com tudo como é e que amamos tudo como é, exatamente como é. Significa também que concordamos com a vida do jeito que ela é, exatamente como é, com a própria vida como ela é,
com a vida alheia como ela é e com a criação exatamente como ela é. Olá, Leni, olá, Isane, Josi, Lucica, Leni. Permanecer no amor significa que tudo é amado da maneira como é e que tudo é incluído na alma da maneira como é. Significa que concordamos com tudo como é e que amamos tudo como é, exatamente como é. Significa também que concordamos com a vida do jeito que ela é, exatamente como é. Com a própria vida como ela é, a vida alheia como ela é, e com a criação exatamente como ela é. Esse é o famoso tomar. A luta faz parte dessa vida. A vida de um disputa o lugar com a vida do outro. Se permanecermos no amor, então também amamos isso, os opostos, a luta, a vitória e o fracasso, viver e morrer, os vivos e os mortos, o passado assim como foi, o futuro da maneira que vier, exatamente como vier. Nesse amor nós somos amplos, encontramos-nos em sintonia e acordo com tudo. Este amor é a entrega ao todo. É a religião em sua essência. Neste amor somos plenos, serenos. Podemos assistir a como tudo se desdobra. Estamos entregues ao próprio destino e respeitamos o destino do outro e o destino do mundo. Estar entregue ao todo dessa maneira significa permanecer no amor. Isto também tem consequências para o nosso trabalho. Quem permanecer no amor dessa forma pode assistir a tudo da maneira como é, a felicidade e a infelicidade, a vida e a morte, ao emaranhamento e ao sofrimento. Como ama o todo e está entregue a ele, às vezes também se torna ativo no fluxo da vida. Sem superioridade, sempre em sintonia com a aceitação. Quem ajudar dessa maneira permanece sem preocupações e é livre. Todos possuem sempre o mesmo tamanho e a mesma importância. No todo, ninguém é melhor ou menos bom. No todo, estamos simplesmente presentes. No todo, estamos simplesmente presentes. A pura relação. Faremos mais um pequeno exercício. Fechem os olhos. Vamos ao encontro das pessoas com quem temos ou tivemos um vínculo e as colocamos num espaço aberto, amplo, sem manifestar desejo algum em relação a elas, sem acusação, sem arrependimento. Colocamos-las bem distantes, como se fossem uma constelação estrelar, bem longe. Depois sentimos qual o efeito disso em nossa alma. Rilke, né? O René Maria Rilke, que Hellinger conhecia, acho que tinha inclusive relação de amizade, denomina isto de pura relação. Aqui o vínculo encontra sua realização sem vincular. Esse é um exercício bem interessante da gente fazer. Fechar os olhos, entrar num estado meditativo e colocar as pessoas que nós, do nosso relacionamento, bem distantes, como no céu estrelado mesmo, né? Em posições distantes,
e simplesmente observar e ver o efeito disso na nossa alma, ver de que forma é o nosso campo de pertencimento e como esse campo se amplia. Pois eu até estou aqui com um filtro de estrelinhas hoje em função dessa constelação estrelar, para que você possa meditativamente fazer esse exercício, colocando as pessoas do seu relacionamento. É bom você parar um pouquinho essa leitura e fazer o exercício, e depois você se percebe o corpo. Depois que fizer esse exercício, uns 5 a 10 minutinhos já é muito integrativo, muito curativo. As palavras mágicas. Existem determinadas concepções de como um relacionamento a dois deveria ser, ou de como uma família deveria ser. Quando, então, ela é do jeito que deveria ser, como nos sentimos? O melhor é que um relacionamento a dois seja exatamente como é, e que a família também seja exatamente como é. Concordamos com ela assim. Para o relacionamento entre um casal, existem 3 palavras mágicas. A primeira é sim. A segunda é por favor. E a terceira é obrigado, ou obrigada, né, para as mulheres. Então, Hellinger diz que com essas 3 palavras você pode viver a sua vida de uma forma muito plena e intensa, porque é você tomar a vida exatamente como ela é. Então, vou repetir aqui que é bem importante. Para o relacionamento entre um casal, existem 3 palavras mágicas. A primeira é sim, a segunda é por favor, e a terceira, os homens dizem obrigado, as mulheres dizem obrigada. Estas também são as palavras mágicas em relação aos pais. Porém, na sequência contrária, primeiro obrigado e depois por favor, e depois sim. Então, por que em relação aos pais também são as palavras mágicas, e por que muda a ordem? Porque na relação de casal, você fala sim para tomar o outro, né, como seu parceiro ou como sua parceira. Depois, por favor, depois obrigado ou obrigada. Em relação aos pais, a primeira palavra é obrigado, porque eles já te entregaram a vida. Você já precisa chegar agradecendo aos pais. Então, para os pais, primeiro obrigado, para os homens, ou obrigada, né, que as mulheres dizem. Depois, por favor, e depois sim. Para todos os relacionamentos, estas são as palavras mágicas. Você sabe qual é a palavra mágica no amor? Em alemão, essa palavra tem 2 letras. Já. Em português, sim. Yes. Oui. Podemos fazer um pequeno exercício, já que estamos tratando deste assunto. Fechamos os olhos, imaginamos o grande número de pessoas com quem temos algum relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento.
e também aquelas com quem já tivemos algum. Aproximamo-nos de cada uma delas e dizemos sim. O sim faz feliz. Aliás, nesse contexto, posso revelar mais um segredo a vocês. A alma não conhece o não. Olha que coisa importante que a gente está falando aqui, né? A alma não conhece o não. Lembrar do que deu certo. Quando um casal já conviveu durante muito tempo, existem várias experiências conjuntas de todos os tipos. Quando ambos voltam internamente ao início do seu amor, fazem um exercício bonito. Na lembrança, atravessam todos esses anos que estão juntos e alegram-se. Tantos acontecimentos bonitos durante tantos anos, tanta grandeza, tantas coisas que deram certo. Estou aqui marcando aqui essa parte do sim, por favor, obrigada, que é muito importante. Na lembrança atravessam todos esses anos que estão juntos e alegram-se. Tantos acontecimentos bonitos durante tantos anos, tanta grandeza, tantas coisas que deram certo, tanto crescimento conjunto, um evoluindo através do outro. Como evoluímos? Primeiramente, através do ato de tomar e, em segundo lugar, através do ato de dar. Ambos ao mesmo tempo. Por quê? A pergunta por quê é feita frequentemente. Qual o efeito dessa pergunta na alma? Ela proporciona força, paralisa, evita ação? Descobri mais um fato importante em relação a esse assunto. Existem soluções boas, sem nenhum problema, e assim também sem a palavra porquê. Quem olha para o problema, olha para trás. E isso impede a solução. Na medida em que alguém averigua seu problema e acha que descobriu por que tem esse problema, determina-o, define-o claramente. Posteriormente, ele poderá ser mudado apenas com dificuldades. O Access Consciousness fala muito disso, da gente materializar as questões, né, da gente dar tanta significância para uma determinada questão que depois é difícil de você dissolvê-la. Então, Hellinger está falando aqui do porquê, né? Quanto mais significância você dá à sua dor, à sua questão, mais esforço, mais sacrifício é necessário para você dissolver. Quando você concorda com tudo que é como é em relação à vida, você pode fazer escolhas mais criativas, mais plenas, que criem mais para você, simplesmente na fluidez dessas escolhas, não na solução de problemas, não em busca, né? Tem pessoas que são uma buscadora e faz disso muito forte, vai precisar buscar a vida inteira, né? E como é fluir com a vida, caminhar com facilidade, sem dar tanta significância, tanto poder às questões que você não gosta, as questões que você não escolhe ter na vida, e simplesmente deixá-las passar pela sua vida como um aprendizado.
e não dar força a elas. Ele uma vez escrevi um pequeno ditado, um aforismo: o sábio evita jurar o amor eterno. Ao invés disso, prefere simplesmente começar a amar diretamente. É verdade que isso é arriscado. É, porém, um risco sem problemas. Olha que legal esse aforismo que ele escreveu. O sábio evita jurar o amor eterno. Por quê? Porque isso engessa, né? Ao invés disso, prefere simplesmente começar a amar diretamente. Olha a leveza. É verdade que isso é arriscado, é, porém, um risco sem problemas. Fusão, isso não tem a ver com não se compromissar. Você pode até se compromissar muito mais estando. Você pode se compromissar mais com uma pessoa estando na leveza, né? Então, esse aforismo sábio evita jurar um amor eterno e, ao invés disso, prefere simplesmente começar a amar diretamente, é muito mais leve do que você jurar amor eterno para alguma pessoa e não e se comprometer com a sua fala e não com a outra pessoa. Fusão e limite. A fusão é o início da separação. O amor que permanece respeita os limites. Respeitar os segredos do parceiro também faz parte. Olá, Márcia. Me conta do seu processo Hoffman. Quando, por exemplo, um pergunta ao outro: como foi mesmo o seu relacionamento anterior? Então a confiança é prejudicada. Quando uma pessoa revela a outro algo da intimidade do seu relacionamento, isso tem um efeito de traição, ou seja, os segredos precisam ser mantidos. No relacionamento posterior, você não conta do relacionamento anterior, porque isso tem efeito de traição. Os segredos precisam ser mantidos. Uma coisa é você honrar e respeitar o passado do seu parceiro. Outra coisa é você ficar contando as intimidades, suas intimidades do passado. Isso não cria mais para o relacionamento. Pelo contrário, enfraquece o relacionamento. Reaproximando-se. Como um casal pode reaproximar-se? Através de pequenos cuidados, bem pequenos. Todo dia, apenas um cuidado com amor. Quando for um pouco mais, não faz mal a ninguém, apenas um pequeno cuidado. Verdadeiramente casado é aquele que repete o casamento várias vezes, incluindo o ato de apaixonar-se, o noivado e o casamento. Olha que lindo. Começa com o primeiro olhar. O casamento anterior é esquecido. Começa novamente do início, bem do início. Um grande obstáculo em um relacionamento entre um casal é a fantasia da perfeição. A exigência de que o outro deve ser perfeito ou de que eu mesmo devo ser perfeito. O amor dá certo quando um concede ao outro o direito de, no mínimo, 10 pecados. Ou seja, quando simplesmente não se dá importância a esses 10 pecados. Isso faz parte. Cada lado tem o direito de, no mínimo, 10 pecados. Quando os parceiros se concedem esse direito, o casal adquire uma certa liberdade. Se acontecer algo que não achamos bom em nós mesmos ou no outro, podemos dizer a nós ou a ele:
Este agora foi um dos pecados. Então, o pecado é, por assim dizer, desconsiderado. O que estou dizendo aqui é humano. A perfeição é desumana. Olha só que importante. A perfeição é desumana. Pessoas perfeitas existem apenas com muita hipocrisia. O comum é imperfeito, com erros e culpa. Olha que libertadora essa frase, né? Esse parágrafo desse filósofo, terapeuta, humanista. O que estou dizendo aqui é humano. A perfeição é desumana. Pessoas perfeitas existem apenas com muita hipocrisia. O comum é imperfeito, com erros e culpa. Olá, Elisângela, tudo bem? Então, Hellier está dizendo que a perfeição é desumana. Então, um outro exercício, uma outra meditação. Fechem os olhos agora, olhem para tudo que aconteceu entre vocês como casal, sem compadecimento, e digam a tudo que aconteceu: sim, foi assim e assim está bem. Dessa forma, vocês se tornarão mais humanos. A renúncia. Existe mais um ponto importante a ser considerado. Seja o que for que tiver acontecido em um relacionamento entre um casal, não voltamos ao acontecido nem mesmo em pensamentos. Isto é amor. Assim sendo, a vida nos toma com toda a sua plenitude. Há tanta coisa em comum entre um casal. Precisamos apenas regar o que temos em comum para que possa brotar novamente. Devemos prestar atenção a mais um ponto para que o amor dê certo. É através de uma renúncia, da renúncia de um sonho, de uma ilusão. Muitos trazem para o relacionamento desejos e expectativas que não foram realizados na infância. Assim sendo, homem e mulher não podem se ver como são, porque você está buscando sempre ver o que aconteceu lá na infância, né? E o relacionamento de casal traz muito isso, te coloca como se num espelho para te mostrar o que aconteceu na sua infância. É justo essa a função do outro aí, né? Muitos trazem para o relacionamento desejos e expectativas que não foram realizados na infância. Assim sendo, homem e mulher não podem se ver como são. Se o parceiro não satisfizer as expectativas da infância do outro, esse se decepcionará. Esse é o grande motivo pelo qual os relacionamentos ficam nessa brigalhada enorme, porque você está querendo, cada um de nós quer satisfazer expectativas de infância, o parceiro não tem a mínima condição, nem o parceiro novo, nem antigo, ninguém, nem mesmo seu pai e sua mãe tem condição de satisfazer suas expectativas de infância depois que você já cresceu. E essas feridas, só a terapia, me parece. Terapia, meditação, propósito,
Se o parceiro não satisfizesse as expectativas da infância do outro, isso se decepcionará. O parceiro, porém, não tem culpa. Ele não é a mãe nem o pai, e sim apenas uma mulher comum e um homem comum. Mesmo assim, os dois são únicos ao mesmo tempo. Esta maneira de olhar proporciona serenidade e abre uma porta para o futuro. Nossa, muito interessante tudo isso que Hellinger está falando aqui, de uma profundidade enorme, né, para o relacionamento de casal. Nossa, incrível. Dá um alô aqui para mim do que você está achando, do que vocês estão achando. Andar com o amor do espírito. Tenho uma concepção sobre o amor. Por detrás de tudo que acontece, seja no relacionamento entre um casal, na relação entre pais e filhos ou no mundo, existe algo que atua para além de nós. Não existe um movimento que parte de nós propriamente. Um movimento vem de algum lugar distante. Um movimento essencial e criativo que realiza e movimenta tudo. Na minha imaginação, esse movimento é voltado para todos, na mesma medida. Podemos nos sintonizar com esse movimento que abrange tudo, em qualquer coisa que fazemos, independente da situação. Trata-se de um movimento do espírito. Essa condição de estar voltado para tudo e todos é amor natural. Amor natural. Primeira vez que eu vejo Hellinger falar esse termo. Amor natural. Porém, um amor espiritual que não exclui nada. Se entrarmos em sintonia com esse movimento, não há outra opção a não ser que tudo dê certo. Olha como é. Simples assim. Alguns querem entrar primeiro no movimento do espírito e depois no movimento do amor. Não! O andar com o amor do espírito é a pré-condição para a sintonia com esse movimento. Assim, o movimento começa com o ato de voltar-se para tudo e todos da maneira como é e na mesma medida. Se formos capazes de agir assim, evoluímos. Olha quanta liberdade que Hellinger está dando para a gente nesse parágrafo. Porque isso aqui é quase que uma escolha, né? Você se abrir para amar tudo e todos como é. E na hora que você se abre para esse amor, você entra em sintonia, você pode se abrir também para um amor de casal, para um amor para os filhos, para os pais. E aqui o trechinho final aqui para a gente finalizar por hoje. A despedida. Todo amor acaba. No final de todo amor está a despedida. Quanto mais tempo o amor perdura, mais a despedida entra no nosso campo de visão. Todas as dificuldades no relacionamento fazem parte da despedida, são um exercício para a despedida. Se um relacionamento perdurou durante muito tempo, em que ambos os parceiros passaram por diversas despedidas, quando olhamos em seus rostos, obtemos uma imagem serena e desprendida, como a de uma paisagem ao anoitecer. Eu me lembro muito do último olhar do meu pai, assim, umas 5, 6 horas antes de morrer, né, de desencarnar, para a minha mãe, com quem ele ficou casado uns 63 anos, mais ou menos. Foi muito calmo, foi muito tranquilo isso.
Mais uma consideração sobre o amor. Amor é a troca de dar e receber. Quanto maior a troca, mais pleno o amor e mais profundo o vínculo. No ato de dar e receber, porém, percebemos rapidamente que atingimos um limite. O nosso coração pode estar pleno, mas podemos dar ao outro apenas a quantidade que ele pode tomar. E o outro pode tomar apenas a quantidade que ele é capaz de dar. Posso dar a ele apenas a quantidade que consegue retribuir. Por este motivo, o amor que se esgota torna-se vazio após algum tempo. Naturalmente, deve-se tomar o que o outro tem a dar, aquilo que o outro pode dar. Às vezes, não é exatamente o que desejamos. O ato de tomar exige uma determinada renúncia. Através dessa renúncia, porém, o outro é capaz de dar de verdade. Então, não recebo apenas o que desejo, recebo também algo que me desafia e me permite evoluir, que é o sentido de todo relacionamento, né? A evolução e o crescimento. Não conduzisse os relacionamentos a um crescimento e a uma evolução, não haveria motivo dele existir. Muito obrigada por estarem aqui. Parei aqui na página 63, na sexta-feira. Começo na página 64, na sexta, dia 21. Começo então na página 64. Obrigada por estarem aqui, tudo de bom, boa semana. E hoje tem constelação às 8 da noite. Tchau!